Deus, acima de quem nada existe, sem o qual nada existe, além de quem nada existe. Deus, Pai da verdade, Pai da sabedoria, Pai da verdadeira e suprema vida, Pai da felicidade, Pai do que é bom e belo, Pai da luz inteligível, Pai do nosso desvelo e iluminação, Pai que nos criaste. O nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em Ti. Assim também, no discurso do tempo, não existe um espaço definido em que o futuro se transforma em passado, porque enquanto se vive, que o presente vai lançando o futuro para o passado, e o passado cresce com a diminuição do futuro, até que esgotado o futuro não haja mais que passado. Mas o futuro, que ainda não existe, como pode diminuir ou consumir-se? E o passado, que já não existe mais, como pode aumentar? Somente a alma sente, e as coisas corpóreas não podem ser percebidas senão através dos sentidos. Aqui, por exemplo, está uma pedra, que é verdadeira, uma vez que não é diferente do que parece. Se ela não fosse verdadeira, ela não seria pedra. Nem existiria se nós não a víssemos, e nem será pedra quando todos formos embora daqui, e ninguém mais esteja presente que a veja. Portanto, não há pedras no centro da terra, nem onde não haja quem as perceba. Se fechar bem os armários, eles não conterão nada, por mais coisas que se tenha posto dentro deles. Quantas vezes, na minha adolescência, eu ardi em desejos de me fartar dos prazeres mais baixos, e ousei a bestialidade de vários e sombrios amores. O que eu queria, se não amar e ser amado? Eu não era moderado. Eu ia de alma para alma, de acordo com os sinais luminosos da amizade, a ponto de não discerni-la da tenebrosa libido. Uma e outra, confusamente, arrastavam a minha fraca idade pelo declive íngreme dos meus apetites. A ira de Deus se acumulava sobre mim. Eu não sabia. Eu me precipitava com tanta cegueira que eu me envergonhava entre os companheiros de minha idade de ser menos infame do que eles. Os ouvia vangloriar-se de suas maldades, e tanto mais quanto mais depravados eram. Assim, eu gostava de fazer o mal, não somente por prazer, mas ainda por vaidade. E para não ser escarnecido, eu me entregava-me ainda mais aos vícios. E quando não houvesse cometido pecado que me igualasse aos mais perdidos, eu fingia ter feito o que não cometera, para que não parecesse mais abjeto quanto mais inocente, e tanto mais vil quanto mais casto. De que pecados não seria capaz? Eu, que amei gratuitamente o erro. Mas, se nós retemos na memória aquilo de que nos lembramos, e se eu ouvir a palavra esquecimento, não o som da palavra em si, mas a realidade que ela exprime, se eu ouvir a palavra esquecimento, é impossível compreender o que ela significa, a não ser que dele nos lembremos, conclui-se que a memória também retém o esquecimento. Ele está na memória, pois do contrário, nós o esqueceríamos. Ele presente, nós nos esquecemos. Foi preciso então que o esquecimento estivesse presente na memória para que a sua imagem fosse fixada. Mas se ele estava presente, como podia gravar na memória a sua imagem, se o esquecimento apaga com a sua presença exatamente tudo aquilo que lá está impresso? Seja qual for o mecanismo desse fenômeno, e por mais incompreensível que ele seja, eu estou certo que eu me lembro do esquecimento e nos varre da memória tudo aquilo de que nos lembramos. Assim eu falava. Eu chorava irritado pela mais amarga dor do meu coração. Eis que de repente eu ouço da casa vizinha uma voz, eu não sei se de menino ou de menina, que cantava e repetia muitas vezes: pega e lê, pega e lê. Eu logo comecei a pensar se isso por acaso fazia parte de uma cantiga que as crianças costumassem cantar lá, porque eu não me lembrava de ter ouvido isso antes.
Uma só interpretação me ocorreu. A vontade divina mandava-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que eu encontrasse. Abri-o e li em silêncio que me caiu sobre os olhos. Não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e rixas, e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Eu não quis ler mais. Nem era necessário. Quando eu cheguei ao fim da frase, uma espécie de luz de certeza se insinuou no meu coração, dissipando todas as trevas da dúvida. Eu converti o meu pranto em alegria, muito mais fecunda do que a que eu havia desejado, e muito mais preciosa e pura do que a que eu poderia esperar dos netos nascidos da minha carne. Os homens tiveram dúvidas sobre se as faculdades de viver, recordar, compreender, querer, saber, pensar e julgar são próprias do ar ou do fogo, ou do cérebro, ou do sangue, ou dos átomos, ou se a estrutura e a constituição da nossa própria carne são capazes de realizar todas estas operações. Haverá, porém, alguém que duvide de que vive, recorda, compreende, quer, pensa, sabe e julga? Pois se duvida, vive. Se duvida, compreende de onde provém a dúvida. Se duvida, recorda-se que não sabe. Se duvida, quer ter a certeza. Se duvida, pensa. Se duvida, sabe que não sabe. Se duvida, julga que não convém dar refletidamente o seu consentimento. Quem, pois, duvida, seja do que for, não deve duvidar de nenhuma dessas coisas, porque se elas não existissem, não poderia duvidar de nenhuma delas. Se o abismo significa profundeza, não lhes parece que o coração humano é um abismo? Os homens podem comunicar-se e compreender-se por meio de sinais, mas quem é capaz de penetrar o coração humano? Quem é capaz de esquadrinhar os seus registros, os seus ódios, as suas preferências, as suas maquinações? Com o coração se pede, com o coração se procura, com o coração se bate, e é com o coração que a porta se abre. Dentro do coração, eu sou o que sou, porque o que eu sou de verdade, eu sou em minha intimidade. O homem se torna pior e empobrece quando, lançando-se à conquista do externo, vive expulsando as suas intimidades. Andar por dentro é desejar as coisas de dentro, andar por fora é desprezar as coisas de dentro e encher-se das de fora. Os homens vão longe para admirar o pico das montanhas, as ondas dos mares, a amplidão dos oceanos, o curso dos rios, as revoluções e as órbitas dos astros, mas passam ao largo de si mesmos. Portanto, não saias de ti, volta-te para ti mesmo. Haverá algo mais teu do que tu mesmo, e haverá algo menos teu do que não pertenceres a ti mesmo.